Boa noite, queridos irmãos e irmãs que estão agora entrando no Instagram da SCC Brasil. Você que está chegando agora, que está junto conosco aí, uma boa noite, a paz de Jesus para todos vocês que vão adentrando nesta live, a nossa partilha carismática, né? Nossas lives durante esse tempo de pandemia, que a gente realiza nas terças-feiras aqui no canal do Instagram da SCC Brasil. Então nós estamos muito felizes com a sua presença. Vai aí clicando já no aviãozinho e mandando essa live para os irmãos do seu grupo de oração. Você que está participando aí, hoje nós vamos falar do coordenador do grupo de oração, então encaminha também para o seu coordenador do seu grupo de oração, se ele não está aí, vai enviando essa live aí para todo mundo, para que o pessoal possa participar com a gente nessa noite maravilhosa, né? Hoje nós vamos ter uma presença ilustre, o nosso presidente nacional da RCC Brasil, Vinícius Simões, né? Então hoje nós vamos falar aí sobre o coordenador do grupo de oração. Então muito importante esse tema para nós neste tempo aí, né? Para nos ajudar e para a gente vivenciar aquilo que é a vontade de Deus no exercício do chamado à coordenação dos grupos de oração. Então, você que está chegando, seja muito bem-vindo, uma boa noite. Vai colocando aí o seu grupo de oração, a sua cidade, a sua diocese, né, o seu estado, né? Nós queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs de todos os estados do Brasil que vão adentrando e participando neste momento conosco. Nós vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre cada um nas suas casas, sobre toda esta live, toda essa partilha que nós vamos fazer nesta noite de hoje. Você que está entrando, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós vamos agora já chamar nosso convidado aqui da noite, nosso querido irmão, presidente do Conselho Nacional da RCC Brasil, que vai estar hoje partilhando e participando conosco desse momento importante da nossa live. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Mário. Tudo bem, meu irmão? A paz de Jesus. Boa noite a todos os irmãos que nos acompanham pelo nosso Instagram. Louvado seja Deus. Já vi pessoas aqui de Brasília, pessoas de Minas Gerais, de Aracaju, de Tubarão, em Santa Catarina. Louvado seja Deus, porque por meio da tecnologia também Cristo nos reúne. Amém. Uma alegria para nós, Vinícius, poder fazer essa live com você, nosso querido irmão, e falar de um tema muito importante para a liderança da renovação carismática, né, sobre o coordenador do grupo de oração, essa figura tão importante que faz este elo ali entre os servos daquele que é a menina dos olhos da renovação carismática, nossos amados grupos de oração. Então, uma alegria poder estar aqui nessa noite refletindo esse tema ou aprofundando nesse tema com você, o nosso coordenador maior, né, o nosso pastor maior da RCC Brasil. Uma alegria, viu, Vinícius? Amém. Obrigado, obrigado pela acolhida, Mário. Se, né, alguém que está aí não conhece o Vinícius, então apresenta para nós aí, faz uma breve apresentação, Vinícius. Meu nome é Vinícius Simões, eu moro na Arquidiocese do Rio de Janeiro, participo do grupo de oração Jesus Senhor, aqui na minha arquidiocese há 28 anos, graças a Deus. Sou casado há 10 anos e meio e nós temos um filhinho de 9 anos que se chama Miguel. Em setembro do ano passado, o Senhor me chamou a essa missão nova, desafiadora, mas também uma missão sublime de coordenar esse belíssimo movimento que é a Renovação Carismática Católica. E eu disse, eis-me aqui a ele, porque o Senhor nos seduz e é difícil negar um chamado de Deus. Amém. Então seja muito bem-vindo, Vinícius, à nossa live. Você, irmão e irmã, que está adentrando essa live, que está colocando aí, vai clicando no aviãozinho, vai enviando para os irmãos, para o coordenador do seu grupo de oração, né? Porque mesmo que ele não possa ver agora, vai ficar, né, no feed do Instagram da SC Brasil, na linha do tempo lá. Então, vocês vão poder acessar depois este tema que nós vamos aprofundar nesta noite de hoje.
Vinícius, então hoje nós vamos falar do papel aí do coordenador do grupo de oração, né? Aquele que faz esse elo aí. Mas antes da gente entrar efetivamente no papel do coordenador, é importante a gente saber o que é um grupo de oração da renovação carismática. Eu costumo dizer, Mário, que o grupo de oração da RCC é uma estratégia de Deus para perpetuar o cenáculo de Jerusalém. Né? Nós lemos lá no profeta Joel, no capítulo 3, que o desejo do Pai é que todo ser vivo seja cheio do Espírito Santo. Ele vai dizer lá: acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. E essa expressão no Antigo Testamento ela é muito emblemática. Ela denota um desejo forte de Deus que todos nós, sem exceção, sejamos cheios do Espírito Santo. Poderíamos até dizer que o desejo do Pai é que toda a humanidade seja enchida, impregnada do Espírito Santo. Daí a importância do cenáculo de Jerusalém, aquele cenáculo de Pentecostes que a gente lê lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Para perpetuar, então, esse cenáculo no seio da igreja, na sua onisciência, Deus faz surgir do nada, ele traz à existência a renovação carismática, que começa a se estender pelo mundo, num primeiro momento, através de grupos de oração. Então, o grupo de oração é o cenáculo de Jerusalém dos dias de hoje, onde as pessoas vão, têm um encontro pessoal com o amor de Deus, e essa é uma linha mestra do grupo de oração, né? As pessoas vão ao grupo de oração para terem um encontro pessoal e real com Jesus Cristo, e também para serem batizadas no Espírito Santo, impactadas por essa graça de Pentecostes profundamente transformadora da vida. Não é à toa que o nosso querido Papa São João Paulo II disse que a renovação é chamada a ser rosto e memória de Pentecostes nos dias de hoje. Ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo: perpetuem na igreja o cenáculo de Jerusalém. Então, cada grupo de oração é importante na medida em que ele é uma reprodução do cenáculo, onde nós também nos reunimos em torno de Maria, em unânime oração, na expectativa do cumprimento da promessa. Não é? E a promessa sempre se cumpre, porque Deus, como eu já disse, deseja sempre derramar o Espírito Santo. Então, o grupo de oração é essa estratégia linda da mente perfeita de Deus para que nos dias de hoje nós pudéssemos ser também impactados pela graça de Pentecostes. Nesse sentido, é também o cartão de visitas da renovação carismática. Ainda ontem eu dizia numa live para a Diocese de Santo André, não é? Algo que está até no livro que a gente escreveu. Eu dizia assim: se alguém te perguntar, olha, como é que eu faço para conhecer a renovação carismática católica? Não vai dizer, vai a um ENF que lá você conhece a renovação carismática católica. Não. Vai ao Congresso Diocesano porque lá você conhece o rosto da renovação carismática católica. Não. O rosto da renovação carismática católica está expresso, está expressado no grupo de oração. Ele é o coração pulsante da RCC a cada semana. E no território brasileiro, graças a Deus, todos os dias da semana nós temos um grupo de oração acontecendo. Então esse coração não para de pulsar, não para de ser enchido do Espírito Santo. É a célula fundamental da renovação carismática. Quando Deus sonhou com a RCC, ele sonhou com grupos de oração, que fossem de fato essa reprodução do cenáculo. E nós precisamos ser fiéis a esse chamado, amar nossos grupos de oração, lutar pelos nossos grupos de oração, ser assíduos aos nossos grupos de oração. E, como a gente costuma dizer, né, aquilo que é bom, a gente quer também oferecer aos outros. Então, chamar aqueles que estão de fora, aqueles que não conhecem a Jesus, a terem uma experiência impactante lá no grupo de oração. Essa é a graça
que Deus colocou à nossa disposição e nós não podemos desperdiçá-la. Vinícius, você falando dessa atualização de Pentecostes, né, eu lembro de uma experiência que eu tive com o Senhor lá no Cenáculo, em Jerusalém. O Senhor me deu a oportunidade de estar lá, né, em 2017. E quando eu cheguei lá, eu fiquei, assim, a princípio um pouco triste, porque o cenáculo não pertencia aos cristãos, não era uma igreja, né? Lá o cenáculo, fisicamente, o local, não era uma igreja. E eu ficava perguntando, mas Senhor, por que aqui não é uma igreja aqui? O Senhor fez tantas coisas, o Senhor fez aqui a primeira missa, o Senhor aparecia liturgicamente todo domingo, né? Para os discípulos, aqui o Senhor começou a missão da igreja, ou seja, né? Pentecostes, a primeira pregação querigmática e tudo aquilo, eu ficava rezando e perguntando, Senhor, o Senhor colocou assim no meu coração, mas não é necessário vocês terem o cenáculo fisicamente para vocês. Ele diz assim, porque o cenáculo é um lugar espiritual. Ele não é um lugar físico, ele é um lugar espiritual. Assim como ele realizou a primeira missa e ele falou, né? Fazer em memória de mim, em cada altar do mundo é atualizado o sacrifício de Cristo, ou seja, o Calvário volta, ele disse assim para mim, aonde vocês se reunirem num grupo de oração e clamarem o batismo do Espírito Santo, o cenáculo arranca de Jerusalém e cai nesse lugar, porque é a atualização, ou seja, não precisa vocês pertencer ao lugar físico, porque há vários cenáculos, vários locais que se tornam o cenáculo de Jerusalém. Então, assim, foi uma experiência muito impactante para mim e que mostra realmente que o grupo de oração é essa expressão de atualização, não é simplesmente repetir, mas é trazer para o presente aquela experiência forte do Espírito que os discípulos fizeram naquele dia, para que todas as pessoas que adentrem um grupo de oração também possam fazer essa experiência. Então, assim, a gente tem que chamar as pessoas mesmo, porque aquilo mudou a história, né? Mudou a vida daquele povo que estava naquelas ruas, naquele momento em que o Espírito Santo desce ali sobre os discípulos. Então, é para mudar a história, para mudar a vida das pessoas. Por isso que nós temos que estar lá e chamar mais e mais pessoas para estar conosco lá. Exatamente, né? É tão bonito a gente ver o grupo de oração, uma comunidade de amor que se reúne com orações espontâneas e despretensiosas, rasgam o coração na presença do Senhor e o Senhor, uma vez mais, cumpre a sua promessa, porque, como diz a beata Helena Guerra, nós não precisamos invejar os apóstolos em nada, porque o mesmo Espírito que foi derramado sobre eles no cenáculo de Jerusalém é derramado sobre nós hoje que o pedimos. Então, a renovação carismática é uma eterna pedinte. Vem, Espírito Santo. O Espírito Santo sempre há de vir até que Jesus volte uma segunda vez. Nós estamos vivendo no tempo do Espírito. O Espírito age na igreja, o Espírito age naqueles que se abrem a Ele, né? E o grupo de oração é esse espaço privilegiado, como diz o documento de Aparecida, espaço caloroso de oração que fomenta um ardor, um amor incontido. A gente lê isso lá no documento de Aparecida, número 362, um espaço caloroso de oração. Assim devem ser nossos grupos de oração, um útero gerador de vida para as pessoas, não é? Nosso grupo deve ser comparado a um verdadeiro útero espiritual. Amém. E você que está participando aí conosco, ó, o grupo de oração que é essa intervenção de Deus lá na sua comunidade, essa atualização de Pentecostes, eu tenho certeza que, como nós, você ama também seu grupo de oração, então vai colocando aí nos comentários qual que é o nome do seu grupo de oração, desse local de cenáculo de Pentecostes aí na sua cidade, na sua paróquia, aquele que você participa. Então vai colocando aí o nome do seu grupo de oração para que nós possamos ver os nomes dos grupos de oração dos irmãos que estão prestigiando esta live conosco essa noite. Mas, Vinícius, então falando do grupo de oração, né, dessa graça que é para nós sabemos que é importante uma figura lá dentro, né, do grupo de oração, que é o coordenador do grupo de oração. Então, qual que é o papel do coordenador de um grupo de oração? Então, a liderança na igreja, a liderança para os cristãos, ela tem uma conotação diferente da liderança num conceito mundano. O líder é aquele que serve a todos, é o servo de todos os servos. Não é? Eu gosto muito de falar algo que eu observo, por exemplo, nos escritos do Papa Paulo VI, sumo pontífice, né, que foi
ele inicia todas as encíclicas, todos os documentos papais dizendo assim: eu, Paulo, servo de todos os servos de Cristo. Aí ele começa a discorrer a sua encíclica. Isso me evangelizou muito desde a primeira vez que eu li as encíclicas do grande Papa Paulo VI. Um homem de uma sabedoria incrível e, no entanto, se colocava como servo de todos os servos. O coordenador do grupo de oração é esse líder que é servidor de todos, não é? E, nesse sentido, ele se torna a extensão da mão de Deus em favor daquele povo ali confiado a ele. Não é? Então, o coordenador é aquele que é chamado a ser amigo de Deus por excelência, para receber de Deus direcionamentos e levar aquele povo a verdes pastagens. Ele não pastoreia segundo o seu desejo próprio, segundo aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa, segundo as suas convicções pessoais, mas ele recebe de Deus direcionamento. Nós vamos ver isso em inúmeras passagens da Sagrada Escritura. Moisés, por exemplo, que era a extensão da mão de Deus para aquele povo, libertou o povo do Egito, ele não agiu segundo as convicções e os quereres dele, né? Porque pelas convicções de Moisés, ele jamais teria voltado ao Egito, por exemplo, não é? E, no entanto, ele foi alguém dócil nas mãos do Espírito Santo e Deus pôde fazer grandes coisas através dele. O coordenador é um pouco de Moisés também, que vai lá nos Egitos, no mundo de hoje, libertar o povo, dar um direcionamento para o povo. O povo no deserto, depois de ter sido libertado, começou a murmurar porque eles sentiram saudade das cebolas do Egito, ficaram com fome. Ah, viemos para o deserto para passar sede. E, no entanto, Moisés foi aquele instrumento de Deus para encorajar o povo, para motivar o povo, para dar alimento sólido ao povo. Orou e desceu maná do céu. Bateu com cajado na rocha e da rocha desceu água. Esse é o papel do coordenador, esse que dá o provimento espiritual às ovelhas a ele confiadas, né? A gente aprende e ensina nas formações sobre liderança, por exemplo, que o coordenador tem algumas funções específicas. Uma delas é pastorear. Pastorear significa realmente cuidar das pessoas, apacentar as ovelhas, levá-las a verdes campos, dar a elas alimento espiritual sólido, robusto, para saciar a fome delas, motivar as ovelhas, frear outras ovelhas que talvez estejam meio rebeldes, meio dispersas, trazer de volta as ovelhas perdidas, né? Outra atribuição que a gente vê, né, do coordenador é evangelizar. Evangelizar é a atuação de todo servo, mas o coordenador, por excelência, é um evangelizador. Ele faz Jesus acontecer na vida das ovelhas. Evangelizar, em português claro, significa isso. Fazer Jesus acontecer na vida dos irmãos. Fazer com que as pessoas abracem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Fazer com que as pessoas se abram sempre mais ao Senhor Jesus e à sua graça. Nesse sentido, o coordenador é evangelizador. Outra atribuição do coordenador, nós já falamos um pouquinho aqui, ele é motivador, né? Ele confirma os irmãos na fé. Quando o irmão está ali acabrunhado, caído, não é, está desanimado, ele age como motivador. Agora é interessante, para que eu seja motivador, eu preciso ser uma pessoa motivada. Não é? O coordenador do grupo de oração é o primeiro a estar motivado, animado pelo Espírito Santo. E aqui eu abro um parêntese. Nesse período de pandemia, quantas pessoas estão desanimando e ficando à margem, à beira do caminho, apáticas à sua missão, coordenadores apáticos à sua missão de coordenar. Meu irmão, minha irmã, com pandemia ou sem pandemia, Deus te constituiu pastor. Deus te constituiu evangelizador. Deus te constituiu motivador de ovelhas, não é? Então, isso independe das situações exteriores. Isso é uma motivação
interior que nos é dada pelo Espírito Santo. Não é? Então são tantas as atribuições, mas não poderíamos resumir, Mário, dizendo que o coordenador é essa extensão da mão de Deus em benefício do povo. Deus poderia agir sozinho, porque ele é onipotente e onipresente, mas ele quis contar com o coordenador. Não é? São Paulo vai dizer assim: vós sois embaixadores de Cristo. O que o embaixador do Brasil faz na Alemanha, por exemplo? Ele representa a nação brasileira lá na Alemanha. Ora, a rigor, o governante do Brasil devia estar presencialmente lá na Alemanha, mas ele não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele envia representantes, ele envia embaixadores. É nesse contexto que São Paulo vai dizer o seguinte: Jesus deveria estar em todos os lugares e agir pessoalmente em todas as situações. Devia coordenar todos os grupos de oração. Mas ele não faz, envia você. Envia você. Então, o coordenador é esse representante de Jesus, é esse embaixador de Cristo que deve fazer Jesus acontecer lá no grupo de oração. Bendito grupo de oração que tem um coordenador motivado, um coordenador pastor, um coordenador evangelizador. Amém, Vinícius. Então, esse papel importante aí que nós vemos o Vinícius falar, dessa figura que é o nosso coordenador, né, que é o coordenador do grupo de oração, né? Então é importante aí, você que está participando dessa live, que pudesse, você tem o Instagram do seu coordenador, que você colocasse no comentário aí agora, @ e digita aí o Instagram do seu coordenador, porque se ele não puder ver agora, depois ele vai ver esse papel dele, essa importância que nós estamos aprofundando hoje, né? O coordenador que é do seu grupo de oração. Então você coloca aí nos comentários, @ o nome dele, se você tem o Instagram dele. Depois ele vai ter acesso a esse momento que nós estamos tendo aqui de riqueza sobre justamente o papel dele, né? Que é de coordenar o grupo de oração. Vinícius, o coordenador, né? É tudo isso que você falou, principalmente essa parte da extensão da mão de Deus. E nesse tempo, na sua coordenação, né? Na moção de Deus, nós estamos vivendo resgatar, guardar e propagar a identidade. Como que o coordenador do grupo de oração ele pode ser esse agente, né, para resgatar, guardar e propagar a identidade da renovação carismática? Para nós respondermos essa pergunta, Mário, é preciso nós voltarmos no significado de cada um desses verbos, né? Eu acredito que muitos irmãos e irmãs aqui que nos acompanham nessa live já saibam, já tenham ouvido falar dessa moção que está sendo dada para a renovação carismática católica do Brasil nesse triênio de 2020 a 2022. Quando eu fui eleito no dia 28 de setembro de 2019, eu comecei então a perguntar ao Senhor o que ele queria de mim nesse tempo de missão, nesse tempo de coordenação. Eu vejo que quando alguém assume qualquer missão, essa deve ser a pergunta fundamental. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Não é? O que o Senhor espera de mim nesse tempo de coordenação? Não é? E quando eu comecei a fazer essa pergunta ao Senhor, o Senhor então foi ressuscitando dentro de mim essa moção de resgatar, guardar e propagar a identidade da RCC para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. E aí, quando a gente pensa no verbo resgatar, vem logo à nossa mente pegar de volta algo que ficou à beira do caminho. Pegar de volta aquilo que talvez tenha caído do nosso bolso, dos nossos ombros, pegar de volta, voltar ao primeiro amor, voltar às origens, voltar às origens. Uma passagem que anima esse verbo está em Jeremias 6,16. Diz assim: sustai os vossos passos, parai, olhai para trás e vede qual é a senda da salvação e seguia. Então, resgatar significa olhar para trás e ver se o meu grupo de oração ainda permanece fiel ao sonho de Deus para os grupos de oração da renovação carismática católica. Porque é bem verdade,
né, parafraseando Dom Alberto Taveira, quando disse isso no ENF de 2014, ao longo do tempo, muitas vezes, nós vamos colocando penduricalhos em nossos grupos de oração. Devo dizer, coisas até criativas, coisas bonitas, coisas até boas, mas que não fazem parte do chamado de Deus para um grupo de oração da Renovação Carismática Católica, e nesse sentido, vira então um penduricalho. Então, quando o Senhor nos chama a resgatar a identidade, ele nos convida a voltar à essência, voltar ao chamado primeiro para o grupo de oração. Grupo de oração, aqui você foi chamado, né, a ser cenáculo de Jerusalém no século 21. A ser uma comunidade de amor, de oração espontânea, onde as pessoas são bem recebidas, são amadas do jeito que elas estão, são respeitadas, consideradas e são levadas a um encontro pessoal com Deus e à experiência genuína do batismo no Espírito Santo. Então, resgatar deixa claro para nós que é voltar ao primeiro amor, voltar à essência. Cada coordenador de grupo de oração nesse sentido precisa fazer esse exercício mental, esse exercício espiritual. Será que o meu grupo de oração ainda está fiel ao chamado de Deus para um grupo de oração da Renovação Carismática? Será que o meu grupo de oração ainda mantém vivos aqueles elementos essenciais a um grupo de oração da RCC? Notadamente, o louvor. O louvor deve ter a primazia no grupo de oração, a prática dos carismas, a reverência à palavra de Deus. Cada grupo de oração, em cada grupo de oração deve acontecer sempre uma poderosa efusão do Espírito Santo. Não se pode pensar num grupo de oração durante a semana que transcorra 1h30, 2 horas naquela noite e não aconteça um batismo no Espírito Santo. Não, sempre tem que acontecer. Eu costumo dizer que todas as reuniões da renovação carismática, sejam elas até administrativas, ali tem que acontecer um batismo no Espírito Santo, né? Então, a vivência fraterna, que é uma marca forte também dos grupos de oração, o vigor missionário, né? O grupo de oração da RCC, ele é conhecido por querer evangelizar mais e mais, né? É um povo que não encontra limites territoriais, limites geográficos. Então, esses são alguns elementos essenciais aos grupos de oração da RCC e que precisam ser continuamente resgatados. Uma outra palavra que nos inspira muito nesse sentido está lá em Apocalipse 2, de 2-5, que nós conhecemos. Conheço tuas obras, sofreste pelo meu nome e perseveraste. Entretanto, tenho algo contra ti, que arrependeste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras. Então, esse verbo é muito importante para nós, voltar à essência. Depois vem o segundo verbo, que é um verbo que didaticamente nós vamos trabalhar no ano de 2021. Guardar. Guardar no sentido de proteger, não é no sentido de ser autorreferencial, de guardar só para nós mesmos. Não, de jeito nenhum. Guardar no sentido de proteger o que é precioso, ainda que em vasos de barro. E esses vasos somos cada um de nós. Né? No sentido, então, de nos aprofundarmos no conceito teológico, inclusive, do batismo no Espírito Santo. Um grande teólogo brasileiro que morreu há pouco tempo atrás, coisa de menos de um ano, Francisco Catão, professor Francisco Catão, ele uma vez disse assim: batismo no Espírito Santo não é feijão com arroz para nenhum teólogo. Ou seja, é uma novidade teológica, é algo ainda a ser muito explorado teologicamente, é uma graça ainda inexplicada. Né? O Espírito Santo que age de maneira imprevisível e indomável. Isso é maravilhoso. Então, nesse sentido, a RCC é chamada a guardar, no sentido de se aprofundar, no sentido de proteger,
no sentido de aprofundar a formação do povo de Deus acerca do batismo no Espírito Santo, da prática dos carismas, das manifestações do Espírito Santo e daí por diante. E depois nós temos o terceiro verbo, que é o verbo propagar, que é um verbo que didaticamente nós vamos tratar em 2022. Por que eu digo didaticamente? Porque, na verdade, esses três verbos se entrelaçam. Na medida em que eu estou resgatando, eu também estou guardando. E eu tenho o desejo de propagar. Então, os três verbos eles acontecem simultaneamente. Mas apenas para fins didáticos e pedagógicos, para fins pastorais, nós então discernimos tratar um verbo a cada ano. Nesse ano de 2020, resgatar. No ano de 2021, guardar. E no ano de 2022, propagar. E aí o coordenador do grupo de oração ele deve pensar, bem, como é que eu posso fazer para propagar a identidade da RCC? Nós sabemos que o eixo central da identidade da RCC é o batismo no Espírito Santo. E o Papa Francisco nos disse em 2014, partilhem com todos na igreja a graça do batismo no Espírito Santo. Portanto, o batismo no Espírito Santo não é coisa só para carismático. É normativo para toda a igreja. E a igreja não é só quem está no templo. É a comunidade dos batizados. É a comunidade dos batizados. Então o Papa nos convida. Partilhem com toda a igreja a graça do batismo no Espírito Santo. Nesse sentido, anima todos os grupos de oração a um novo vigor missionário. A entrar numa verdadeira chave missionária. Não podemos ficar só nas quatro paredes do templo ou nas quatro paredes da nossa paróquia, não é? Devemos levar o batismo no Espírito Santo a mais pessoas, tornar o Espírito Santo mais amado e conhecido, propagar essa experiência carismática que um dia nos impactou e nos colocou no caminho do Senhor. Então o coordenador ele é o primeiro a ser chamado a exercitar esses três verbos. Eu preciso resgatar essa identidade na minha vida pessoal e levar as minhas ovelhas a também resgatarem. Eu preciso guardar no sentido de proteger e de me aprofundar nessa identidade e, ao mesmo tempo, levar as minhas ovelhas a fazê-lo. E eu preciso ser um agente evangelizador aonde eu for, né? Monsenhor Jonas Abib costuma falar uma frase maravilhosa. Nós precisamos ser Mr. Pentecostes ou Mrs. Pentecostes. Ou seja, onde eu for, eu preciso ter a cara de Pentecostes. Eu preciso levar Pentecostes para onde eu for. Ele disse assim em 2014, também lá na Terra Santa, por ocasião de Pentecostes, Monsenhor Jonas, numa homilia. Enquanto o mundo inteiro não for batizado no Espírito Santo, então não terá acabado a missão da renovação carismática católica. Então, nesse sentido, nós somos chamados a propagar essa identidade para quê? Num sentido autorreferencial, apenas para que os grupos encham, apenas para que a renovação cresça numericamente? Não. Para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Eis a nossa missão. Então, muito importante, né, nesse aprofundamento, justamente para mostrar esse papel importante do coordenador em todo esse trabalho de fazer justamente ser esse facilitador da experiência do batismo do Espírito Santo na vida de todas as pessoas, né? Então, nós sabemos que o coordenador é uma pessoa-chave, uma pessoa importante ali no grupo de oração. E nós também sabemos que a experiência da formação, do conhecimento, de saber ali o direcionamento, aquilo que a renovação carismática é importantíssimo para o coordenador do grupo de oração. E nós estamos aí num período agora com inscrições abertas para o grande encontro de formação da renovação carismática católica do Brasil, que é o ENF, né, o nosso Encontro Nacional de Formação, que acontece em janeiro de 2021, mas já com as suas inscrições abertas, né, Vinícius? Então, fala um pouquinho da importância desse encontro, da importância dos coordenadores de grupo de oração poderem participar desse encontro, que dessa vez, devido à situação que nós estamos vivendo,
está com uma facilidade muito grande para que todos os coordenadores de grupo de oração do Brasil possam participar. Exatamente, Mário. O ENF, o Encontro Nacional de Formação, é uma das grandes festas que a Renovação Carismática Católica do Brasil proporciona. É aquele encontro que, vamos dizer assim, inaugura as ações missionárias durante o ano, né? É um encontro que acontece ali no final de janeiro, que é o grande motivador para a evangelização durante o ano inteiro, não é? Então, muitas pessoas queriam ir, mas não tinham a possibilidade de ir, porque moravam longe, o gasto aéreo, de hospedagem e tudo era muito grande. E nesse ano, né, porque Deus é poderoso para de todo mal extrair um bem maior, vai dizer tanto Santo Afonso de Ligório quanto Santo Agostinho, eles falam essa frase. Desse mal da pandemia, Deus então extrai um bem maior, que é o ENF online. Você aí na segurança da tua casa, no conforto da tua casa, você pode participar do ENF, assistir a todas as formações, receber todas as formações do workshop do seu ministério, também as pregações gerais do ENF, aí no conforto da sua casa. É um encontro para todos os servos de Deus em grupos de oração. Né? Coordenadores de grupo de oração, membros de núcleos, não é? Ministeriados, todos os servos do Senhor são mais do que convidados, são convocados a participarem do nosso ENF. Então, de norte a sul, de centro-oeste a nordeste, todos estão convidados a se inscreverem no nosso ENF 2021, cujas inscrições já estão abertas. E eu posso dizer a vocês, meus irmãos, com muita tranquilidade e sem falso escrúpulo, o conteúdo está de primeira. Por quê? Porque o conteúdo foi dado por Deus, não é? Então, quando Deus inspira, o conteúdo é sempre maravilhoso, é sempre de primeira. Um encontro de oração, um encontro de formação, um encontro de partilha, um encontro onde a família carismática brasileira se encontra. Você não pode ficar de fora desse ENF especial do ano de 2021. Não é uma pandemia que vai parar a evangelização da renovação carismática católica. Muito pelo contrário, vamos avançar com ainda mais força, atingindo, alcançando ainda mais pessoas para a maior glória de Deus. Amém. Você que está participando conosco, que já fez sua inscrição, coloca aí para motivar os irmãos. Ó, já estou inscrito no ENF, né? Coloca aí embaixo. Você que vai participar conosco do ENF, pode colocar aí também nos comentários que estará conosco no final de janeiro, participando conosco deste evento importante para a renovação. Nós falamos aí de pandemia. Apenas, né, fazendo aqui abrindo um parêntese, alguns irmãos partilharam comigo assim, aqui na minha arquidiocese mesmo, em alguns lugares, né? E tal. Ah, Vinícius, mas não é a mesma coisa. Não é? O ENF presencial é tão bom, aquelas 15 mil pessoas lá na Canção Nova, reunidas, aquele calor humano, a gente faz amizades, não é, em todos os lugares e tal. De fato, irmãos, a experiência presencial é maravilhosa. Mas eu não tenho dúvida de que essa experiência online será ainda mais maravilhosa. Não é? Diante da circunstância que nós estamos vivenciando, não seria minimamente prudente nós fazermos um encontro com multidão, não é? Primeiro porque não somos autorizados pelas autoridades civis nem eclesiásticas para tal. E segundo, porque nós mesmos, o Conselho Nacional, temos um dever de consciência, um dever de zelo, de cuidado para com as nossas ovelhas. Então, é impensável fazer um ENF aos moldes tradicionais. Mas eu não tenho dúvida de que esse ENF será tão ou mais impactante do que os outros ENFs que nós já vivenciamos de forma presencial. E se Deus quiser, em 2022, quando tudo estará normalizado para a glória de Deus,
nós então vamos celebrar uma grande festa e cantar os louvores do Senhor. E aí a gente não fala nem mais de 15 mil, vamos falar logo de 20 mil, de 25 mil pessoas, numa grande festa carismática no ENF de 2022. Amém? Amém. A Luciana está acompanhando a gente aí, ela lançou uma hashtag aí, não sei se os irmãos viram, mas vamos seguir a dela aí. Hashtag Vem Pro Enf 2021. Então vai colocando aí nos comentários a hashtag Vem Pro Enf 2021 para convidar todo mundo para essa festa da família carismática que esse ano, né, o próximo ano, será online. Nós estamos falando então, Vinícius, da importância desse papel do coordenador, mas estamos vivendo esse tempo de pandemia, né, que justamente o Enf será online devido a isso. E então, fala para nós um pouquinho o que se espera de um coordenador de um grupo de oração nesse tempo de pandemia. A primeira coisa que se espera de um coordenador de grupo de oração em tempos de pandemia é que ele seja uma pessoa motivada e motivadora. Mas quando eu falo de ser uma pessoa motivada, eu não estou falando de ser uma pessoa eufórica, de ser uma pessoa que mesmo arrebentada por dentro está pulando e cantando glória a Deus, aleluia. Não é isso que eu estou falando. É uma pessoa motivada pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo gera em nós uma alegria interior que nada nem ninguém pode roubar. O mundo está caindo, mas você está com paz e alegria interiores, porque isso é obra do Espírito Santo, isso é fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5, fruto do Espírito é amor, paz, paciência, alegria, fidelidade, brandura, autodomínio, não é? Mansidão, isso é fruto que vem do Espírito. Então, o que se espera de um coordenador num tempo de pandemia é exatamente isso. As ovelhas, elas muitas vezes desanimam, não é? Nós temos refletido sobre isso até no Conselho Nacional, como as pessoas, por exemplo, têm facilidade de arranjarem outros compromissos naquele que era o horário do grupo de oração. O grupo de oração não pôde acontecer de forma presencial, mas, por causa da pandemia, a pessoa então se inscreveu para fazer um curso virtual, um curso pela internet, justamente no horário do grupo de oração, e deixa de participar do grupo de oração, ainda que de maneira online. O coordenador motivado, e por isso mesmo motivador, é aquele que vai ao encontro das ovelhas. Em tempos sombrios, em tempos de trovoadas e de ventos fortes, vai recrutar as ovelhas para colocá-las todas dentro do celeiro, dentro do aprisco, vai protegê-las. O coordenador fica na porta para não permitir que o vento assombre as ovelhas. Não é? Então, nesse sentido, que essa motivação venha do Espírito Santo para cada coordenador. Como é que se obtém essa motivação, irmãos? Só através da oração. Só quando eu estou conectado com Deus, só quando eu bebo da seiva é que eu consigo ser essa pessoa motivada. Hoje, na minha oração da manhã, o Senhor me deu uma palavra muito forte, muito emblemática, e que sempre falou o meu coração, e Ele sabe disso, então Ele me deu essa passagem hoje de manhã. Ela está em Isaías 55, que diz assim: todos vós que estáis sedentos, vinde à nascente das águas. Vinde comer vós que não tendes alimento. Vinde comprar trigo sem dinheiro, vinho e leite sem pagar. Por que despender vosso dinheiro naquilo que não alimenta, e o produto do vosso trabalho naquilo que não sacia? Se me ouvis, comereis excelentes manjares. Uma suculenta comida fará vossas delícias. Prestai-me atenção, vinde a mim, escutai, e vossa alma viverá. Quero concluir convosco uma eterna aliança, outorgando-vos os favores prometidos a Davi. O que é que o Senhor nos fala com essa palavra? Coordenador, é preciso ir diariamente à nascente das águas. Às vezes a gente gasta dinheiro com alimento que não sacia. O que o Senhor quer dizer com isso? Com as vãs preocupações, com as viagens mentais, e a gente se desgasta, se desgasta, se desgasta.
É preciso obter de Deus as estratégias. É preciso beber água que vem de Deus. É preciso se alimentar com aquilo que vem de Deus. Ele diz assim: presta atenção, vinde a mim, escuta, e vossa alma viverá. Então, para eu obter essa motivação espiritual, eu preciso de fato estar antenado, conectado, ser um amigo de Deus. Moisés é alguém que me inspira muito no Antigo Testamento. O povo se rebelava, o povo reclamava, o povo desobedecia, mas Moisés estava sempre antenado com Deus. Estava sempre entrando na tenda de oração diariamente, e o livro do Êxodo vai dizer que Moisés saía daquela tenda, seu rosto brilhava. Ele tinha que botar um lenço no rosto, porque o brilho do rosto de Moisés ofuscava a visão do povo, não é? Então, Moisés é esse exemplo de coordenador segundo o coração de Deus. Busca de Deus para alimentar os irmãos. Então, nesse tempo de pandemia, meus irmãos, em bom português, nós não podemos deixar a peteca cair na vida das nossas ovelhas. Nós precisamos ir em busca delas. Alguns profetas de mau agouro, e eu digo isso sem falso escrúpulo, dizem assim: não vai ser mais igual. Muitos grupos de oração vão fechar no pós-pandemia. Em 2009, o Senhor nos deu uma palavra em Apocalipse 1, deu ao Conselho Nacional uma palavra sobre grupo de oração. Ele disse assim: o grupo de oração é uma porta que ninguém pode fechar. É uma porta aberta que ninguém pode fechar. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, coordenador de grupo de oração, lute pelo seu grupo de oração. Combata o bom combate pelo seu grupo de oração. Não deixa as pessoas desanimarem, caírem. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por esse motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos, disse São Paulo a Timóteo. Eu quero dizer a vocês hoje, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pelo batismo no Espírito Santo um dia na tua vida. Não é? Seja motivado pelo Espírito para ser, então, um motivador. Pode ser que ninguém te acompanhe, mas você continua motivado. E isso não é alienação. Isso é viver segundo o Espírito. Amém, Vinícius. Nesse tempo, né, vai fazer muita diferença essa pastoreio, esse acompanhamento, esse papel de liderança mesmo, né, preocupado com as ovelhas, porque, igual você falou, pode ter muitas coisas, muitos entretenimentos nesse tempo. A gente acaba que vai criar uma nova rotina nas nossas vidas, e isso pode ser uma rotina para algumas pessoas sem o grupo de oração. Mas, por ordem do Senhor, ele é uma intervenção de Deus numa comunidade e uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então vai ser muito importante para os grupos de oração a missionariedade. Então eu faço a última pergunta da noite, né? Como colocar o grupo de oração em chave missionária? Primeiro nós precisamos entender, Mário, que missão não significa montar grandes estruturas. Às vezes há um equívoco conceitual nessa questão de missão. Algumas pessoas pensam que para o grupo de oração ser missionário, precisa ter um grande palco na porta da igreja, um grande equipamento de som, e envolve muito dinheiro, e nós não temos dinheiro para fazer a missão. Missão é um estado de espírito, né? A partir do momento em que eu fui impactado pela graça de Pentecostes, o Espírito Santo começa a me encorajar a ser testemunha aonde eu vou. Isso, por exemplo, nós vemos em João 1, versículos 35 e diante. Os dois discípulos de João Batista. João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus,
E eles perguntam a Jesus: mestre, onde moras? Vinde e vede. Passaram aquela tarde toda na casa de Jesus, tiveram um encontro com Maria lá na casa de Jesus, claro, porque ela morava lá com ele, não é? Fizeram refeição com Jesus, rezaram com Jesus, porque como bom judeu, Jesus tinha horários de oração, não é? E aí a escritura diz assim, lá pela hora nona, ou seja, no final da tarde, tipo 5, 6 horas da tarde, André, um dos dois, saiu correndo e foi ao encontro de seu irmão Simão. E o que ele bradou? Ele gritou para Simão: achamos o Messias, vem cá que eu vou te apresentar ele. E apresentou Simão a Jesus. E quando Jesus pôs os olhos em Simão, disse: doravante tu não se chamarás mais Simão, mas Cefas, porque tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha que coisa linda. A partir da experiência com Deus, André se tornou um missionário. E o anúncio de André foi tão poderoso que ele anunciou para aquele que seria o primeiro papa da igreja. Olha que coisa maravilhosa. André não foi papa, mas ele apresentou Jesus para aquele que seria papa. Irmão, eu não tenho dúvida de que quando nós evangelizamos, nós podemos estar falando de Jesus para uma criança que amanhã pode ser papa. Não é? A gente está evangelizando, a gente não sabe qual é o plano de Deus para aquela pessoa. Quando Ananias impôs as mãos sobre Saulo, ele não podia imaginar que Saulo se tornaria apóstolo das nações. Ele não podia supor que Paulo se tornaria coluna da igreja. André não podia supor que seu irmão se tornaria chefe da igreja, o primaz entre os apóstolos. Então, a missão, ela é fruto de uma experiência pessoal impactante com Jesus. A partir do momento que as ovelhas são impactadas pelo amor de Deus e são, de fato, batizadas no Espírito Santo, elas devem ser encorajadas a levar isso adiante. Olha, irmãos, o grupo de oração, ele deve se estender para a sua casa, para o seu ambiente de trabalho, para o ponto de ônibus onde você pega o ônibus todo dia, para o táxi onde você dirige, para a sala de aula onde você leciona. Você precisa ser rosto e memória de Pentecostes onde você for. Isso é um grupo de oração em chave missionária. Aquele famoso convite. O grupo de oração foi bom nessa noite? Sim! Traga um amigo na semana que vem. Todos nós aqui nos comprometemos a, na semana que vem, trazer um amigo, trazer um parente que está meio assim com a igreja, com Jesus Cristo. Convida ele para o grupo de oração. As pessoas precisam ser envolvidas nessa corresponsabilidade missionária. São pequenas ações, não são ações extraordinárias. É, de fato, fazer as coisas ordinárias de modo extraordinário. Né? Eu quero partilhar brevemente um testemunho pessoal sobre isso. Uma vez eu contei esse testemunho no ENF. Eu fui a um consultório médico, porque eu me trato com uma médica que atrasa muito. Eu tinha consulta marcada para as 5 horas da tarde, ela foi me atender às 8 da noite. E tinha uma senhora sentada no banco ao meu lado, amaldiçoando a coluna vertebral dela. Que coluna maldita, não aguento mais essa desgraçada dessa coluna, se eu pudesse eu arrancava essa coluna fora. Lá pelas tantas eu fiz uma pergunta óbvia. A senhora tem problema de coluna? Aí ela disse, tenho sim. Eu falei, eu também tenho. Eu fiz RPG, fisioterapia, a coisa estacionou e tal, mas eu também tenho problema de coluna. E dependendo do lugar onde eu sinto mais dor ou menos dor. Por exemplo, eu frequento um grupo de oração que tem uma cadeira boa, onde eu não sinto dor. Naquela cadeira do grupo de oração eu não sinto dor, eu disse para aquela senhora. E a senhora perguntou assim, o que é grupo de oração? Pronto, eu tinha 3 horas para falar com ela, era 5 horas da tarde, eu só seria atendido 8 da noite.
Eu comecei a falar de grupo de oração com aquela senhora, eu comecei a falar de Jesus Cristo com aquela senhora, eu comecei a falar de igreja com aquela senhora. No final, quando ela foi chamada antes de mim, ela pegou um pedaço de papel e disse assim: pois anote aqui o endereço desse grupo de oração, porque eu não sabia que existia isso na igreja católica, não. Eu vou aparecer lá. Anotei. E ela foi. 15 dias depois, ela foi. E, num dado momento, ela, na hora de dar os testemunhos, no final do grupo de oração, ela levantou o braço e disse assim: o culpado de eu estar aqui hoje é aquele garoto ali, aquele cara ali. E eu quero dizer que eu estou maravilhada. Eu não sabia que existia uma coisa maravilhosa dessa na Igreja Católica. Eu sempre fui católica, mas eu não sabia da existência de uma maravilha dessa no seio da igreja. E aquela senhora continuou indo ao grupo de oração e foi se aprofundando, foi buscando formação. Ela se mudou de bairro, passou a frequentar outro grupo de oração. E num ENF, em 2017, se eu não me engano, aquela senhora me abordou e disse assim: você se lembra de mim? Eu falei: claro que eu me lembro, a senhora é fulana de tal, que foi lá no grupo, aquele convite que eu fiz à senhora lá no consultório, etc e tal. Aí ela testemunhou assim, eu fico arrepiado até hoje, Mário. Pois é, me elegeram coordenadora do meu grupo de oração. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando a gente anuncia o evangelho, a gente não sabe até onde a palavra vai. O importante é evangelizar. O importante é ser missionário, chamar pessoas que estão sofridas, que estão machucadas. Vem tudo para dentro. A renovação carismática precisa querer aqueles que ninguém quer. Às vezes a gente acha: vou trazer gente estranha aqui para o grupo de oração. Jesus ama os estranhos. Jesus ama os doentes. Jesus ama os desviados. Jesus ama a todos. Ele quer salvar a todos. Ele não veio para os sãos. Ele veio para aqueles que estão doentes. Então, o grupo de oração é esse hospital de campanha, onde chega gente mutilada, explodida interiormente, arrebentada, e a gente dá os primeiros socorros. Esse é o papel do grupo de oração em chave missionária. Amém, Vinícius. Olha que belo testemunho, né? Que mostra aquilo que André fez, aquilo que Ananias fez e aquilo que você fez, né? Ou seja, não imaginamos onde uma simples conversa, né? Um simples anúncio ali no tu a tu de Jesus Cristo, como quem não quer nada, e acontecer ali uma transformação de uma vida, levando aquela pessoa a levar outras pessoas ainda, né? Então é como se fosse uma contaminação positiva, que você começa com um e aí ele entra no mistério, transforma a sua vida, ele contamina outros e aí a corrente vira grande, né? E aí a gente consegue salvar aqueles todos, né? Aqueles que Deus deseja e que é a vontade de Deus. Então, vamos ser missionários do dia a dia, né? Levar esta palavra, esse anúncio e trazer com o testemunho de nossas vidas essas pessoas que precisam, né? De estar em um grupo de oração para mudarem a sua história, assim como aconteceu conosco, quando alguém também nos contou e nós fomos lá. Então, é uma contaminação geral que acontece aí para que todos possam ser batizados no Espírito Santo e terem suas vidas transformadas e abençoadas por Deus. Vinícius, nós estamos no fim aí mesmo, nem sei se vai dar tempo, mas vamos lá, se cair, caiu. Eu queria convidar você, primeiro agradecer a presença de todos os irmãos que participaram conosco, que estão conosco acompanhando essa live, presença de todos os irmãos. Agradecer também a sua presença, de poder ter estado conosco essa noite, aprofundando maravilhosamente esse tema do coordenador do grupo de oração. Mas queria pedir que você pudesse fazer uma oração de encerramento para nós desta noite, né? Se cair a live, irmãos, vocês continuam rezando de casa, né? Mas não caindo, nós vamos estar rezando aqui até encerrar. Eu quero pedir, em nome de Jesus, Pai, que tu derrames poderosamente o teu Espírito Santo sobre todos aqueles que nos acompanham nessa noite. Cumpre uma vez mais a tua palavra que está em Joel 3, Senhor. Derrama teu Espírito sobre todo ser vivo, sobre filhos e filhas, sobre jovens e anciãos, sobre aqueles que estão escravizados sob algum mal. Age poderosamente, Senhor.
Se enviais o vosso Espírito, renovais a face da terra, Senhor. Por isso, Senhor, envia teu Espírito para renovar corações, para renovar lares, para renovar grupos de oração nessa noite, para renovar a vida pessoal de muitos coordenadores, de muitos servos que porventura estejam desanimados, Senhor. Reaviva a chama do teu amor, a chama da esperança e da fé em muitos corações. Tudo isso nós te pedimos, Pai, em nome do teu filho de teu filho Jesus e por intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes. Amém. Amém. Amém, amém, Vinícius, obrigado. Irmão, irmã, você que acompanha essa live, ela vai ficar salva no feed, né, lá do nosso Instagram, da SC Brasil. Então, quem enviou para os irmãos, pode acessar ela aí, ela vai ficar salva lá. Nós queremos agradecer porque nós estamos encerrando um ciclo nesta noite, né? A nossa partilha carismática que teve esse caminho conosco todas as terças-feiras, durante esse tempo de pandemia. Oi? 3 meses, né? Então, 3 meses. Isso aí, é um tempo grande que ela esteve conosco e hoje nós estamos encerrando com essa live falando sobre o coordenador do grupo de oração, né? Agora começa um novo tempo, né? Novas estratégias para que a graça de Deus também possa chegar às nossas casas. Então nós queremos agradecer toda a equipe que nos ajudou neste período, né? O Jean, coordenador da comunicação, a Dayana, coordenadora nacional da formação, o Klaus, coordenador do estado de Goiás, a Luciana, né? Vários irmãos que estiveram nos ajudando aqui, a Dani, secretária do Conselho Nacional, nos ajudando na condução dessa live nesse período, na programação, e todos os que foram participantes conosco aqui, convidados, né? Foram muitas pessoas, não dá para a gente falar o nome de todo mundo, mas obrigado a todos que puderam estar conosco neste período em que nós encerramos esse ciclo hoje, mas que o Senhor tem novas estratégias para a renovação carismática do Brasil, para que possa chegar também nas nossas casas e nos nossos corações. Então, Deus abençoe a todos, um grande abraço, muito obrigado por ter participado conosco. Nós encerramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o Enfer. Até o Enfer, Vinícius. Até o Enfer, irmãos. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau.